pessoal, beleza? Eu espero que sim. Meu nome é Azote. Eu aposto que vocês do meu canal não estão acostumados com essa quantidade de minutagem nesse vídeo. Pois bem, Mundo Torage Infection chegou ao seu fim e eu vim aqui contar a história completa. Se você é um pouco mais velho aqui no canal e já assistiu a primeira temporada, eu recomendo vocês pularem o vídeo para o minuto que está aqui nos comentários ou aqui mesmo marcado no vídeo. Antes de continuarmos, queria deixar os créditos totalmente para a criadora desse universo alternativo, Moon. O perfil dela está no TikTok ou aqui no YouTube. Passem lá e dêem um apoio para ela. Sem mais enrolação, um bom filme para vocês. A história inicia com Azumi nos mostrando um documentário falando sobre uma doença que atacou o Veradia. E pelo que podemos ver nessa imagem, pelo visto foi ela que criou essa informação. Começo da infecção. Estágio 1. Pode começar a partir de 1 hora. Os status não são totalmente alterados. No começo, não haverá nenhum sintoma depois da mordida. Estágio 2. Pode levar de 2 até 3 dias. Os status são alterados, mas não é o suficiente para tirar o controle da pessoa. Depois desses dias, a infecção começa a agir e a pessoa fica com manchas pretas nos olhos e depois começa a criar rachaduras no rosto. Estágio 3. Pode levar 16 horas após o dia alcançado do estágio 2. Os status são totalmente alterados e a pessoa perde a sua consciência. O corpo começa a se deformar e cada pessoa tem uma deformação diferente. A partir desse estágio, eles vão adquirir um desejo de infectar o próximo, ou seja, eles não são mais seguros. E o último estágio, o estágio 4. Os status ficam fora do comum do que um indivíduo normal teria. Depois da deformação, o infectado começa a obedecer à ordem do hospedeiro, que é infectar mais pessoas, igual o estágio 3, só que aqui a vontade é bem maior. Uma coisa que não pode passar despercebido pela gente é esse código Morse, que significa: a peste não devia ter feito isso. Bom, o que a peste tem a ver com isso? Vocês vão ver mais pra frente. Enquanto Azumi passava suas informações, alguém chamava ela desesperadamente. E esse alguém era o Azedo, pedindo socorro. Então Azumi para de gravar e vai atrás dele. Azumi conseguiu encontrar o Azedo e logo em seguida ele disse que tem um infectado tentando entrar em sua casa. Azumi agradece pelo recado, mas ela tá bem mais preocupada com o Azedo porque ele parece bem desanimado. E realmente ele está. E tudo isso é porque está preocupado com seu irmão, o Lin, que desapareceu juntamente com o Morajo e o Torajo. Zumi fica totalmente deprimida depois de ouvir o que o Azedo disse, pois nem ela sabe onde eles estão. Ela também escondeu um sentimento que ela estava guardando depois de ter falado que estava com saudade do seu irmão. Então ela cria um plano. O plano era Azumi distrair o infectado enquanto o Azedo saía pela janela. E quando sair é para encontrar alguém, tanto a Pesce, o Torajo ou mesmo o Lin, para ele ficar bem seguro. O Azedo não gostou desse plano nem um pouco, pois ele não queria deixar a Azumi ali sozinha. E ele tentou convencer, mas não conseguiu, até que ele aceitou o plano, mas chorando. Então tá, Azumi. Essa poderia ser a última frase que ele disse para ela. E como da última vez, também tem 2 códigos Morse aqui pra gente decifrar. O primeiro código dizia, ela não é real. E o segundo diz, o poder de todos estão corrompidos. Depois do Azedo ter ido embora, Azumi foi procurar o infectado. E ao procurar bastante, ela escuta um barulho. Pela sua reação, esse infectado era alguém conhecido. E mais um código Morse pisca na tela. E ele diz o seguinte, me desculpe Azedo, eu tinha que fazer isso. O que basicamente essa mensagem quer dizer é no próximo capítulo. Pois aquele infectado era um Morajo e Azumi não tinha escolha no seus seus poderes nele. É essa a mensagem que o código quer nos dizer. O único problema é que o Morajo era muito rápido. Do nada somos cortados para o Azedo, que está preso em uma floresta sem saber onde ele está. Ele já tinha caminhado por toda parte e não encontrou ninguém, até que ele escuta um barulho. E adivinha quem ele encontra? Ela mesma, a Pesce. Agora, o que ela está fazendo no meio do mato é um pouco estranho, não é mesmo? E mais um código Morse pisca na tela, só que ele está um pouco cortado, mas mesmo assim dá para identificar o que é.
Pesce, por favor, não faça isso. Pesce chega até o Azedo e fala que estava o procurando. E ele diz que estava fazendo a mesma coisa. A Pesce pergunta o que ele estava fazendo esse tempo todo. No final, o Azedo acaba contando para ela tudo o que ele fez e o que ele viu. Eu confesso para vocês que eu não esperava por essa. Mas aqui está a chave do código Morse. Aqui diz, por favor, Pesce, não faça isso. Ou seja, está se referindo a Pesce matar o Azedo. Que eu não desconfio que foi o que aconteceu aqui. No último episódio, a gente parou aonde a Pesce estava caçando o Azedo. E nesse episódio, bem no comecinho, já mostra que o Azedo foi de arrasta. De repente, somos cortados para o Lin, que estava conversando com a Pesce em relação ao seu irmão, que queria muito procurar por ele. Pesce, desanimada com essa sugestão, fala para ele que ainda está muito perigoso lá fora e que eles não vão sair ainda. Lin começa a chorar de desespero por não saber o que está acontecendo com seu irmão. Ele deve estar com medo. Eles tinham se separado na floresta quando um infectado estava correndo atrás dele. E o Lin disse que isso foi a pior coisa que ele poderia ter feito e que ele é o pior irmão do mundo. A Pesce diz para ele não falar isso, pois logo eles vão procurar pelo Azedo. Ele deve estar bem. A Pesce fala que também criou um clone que vai procurar por todos os sobreviventes e que talvez vai achar o Azedo. A gente já sabe muito bem quem é esse clone. O capítulo termina com o Lin dizendo que é verdade e que a Pesce tem total razão. E você que assistiu o primeiro episódio já sabe que quando termina um capítulo tem um código Morse, e com esse não foi diferente. Aqui estão os dois códigos. O primeiro fala, mas a culpa não é dela. E o segundo diz, o clone da Pesce está corrompido e ele disfarça. Mas a gente não pode esquecer o fato que a clone da Pesce está usando uma 12 daquelas. O próximo capítulo inicia com Lin furioso com a Pesce, pois ela tinha prometido para ele que ia procurar o Azedo hoje. Ela diz que o dia não está certo e ainda está bem perigoso lá fora. O Lin perde a cabeça e começa a brigar com a Pesce, dizendo que ela só fala isso toda hora e todo dia. Ela fala que vai procurar o Azedo, mas já se passaram um mês e até agora nada aconteceu. A Pesce também se irrita e manda o Lin calar a boca, e ela diz que ele só fala do Azedo toda hora e não quer saber dele, pois a vida dele também é o mais importante agora. O Lin diz que é lógico que ele quer saber dele, até porque é o seu irmão e está lá fora sozinho com um monte de gente infectada. A Pesce teve a proeza de dizer para o Lin que o Azedo já deve estar morto a essa hora e que não deve saber onde ele está. Como que ela tem coragem de falar isso pro Lin? Que menina estúpida, velho. A Pesce diz que isso é perda de tempo e que ela quer salvar a própria vida e de outras pessoas que ainda estão por aí. E o Azedo é o que então? A Pesce diz que acaba a discussão por aqui e vai embora sem mais sem menos. O Lin começa a chorar e vai para o seu quarto, e lá ele diz que tem um plano e ele escapa pela janela. Já que esse foi a última página do capítulo, mais um código Morse é possível ver. O código traduz: o Lin vai ficar com um trauma. O próximo capítulo começa com a Pesce na porta do quarto do Lin, falando para ele que queria conversar com ele. Ela diz que sabe que ele deve estar bravo com ela e que ele tem o direito de fazer isso. Ela só quer pedir desculpa, pois ela se arrepende do que ela tinha dito. Ela só quer fazer as pazes, mas já que o Lin não responde, ela entra no quarto dele. Ao entrar no quarto, ela percebe que ele não está ali. E a Pesce fica pensando, será que o Lin foi atrás do Azedo? Eu nem contei para ele que o holograma está corrompido e que ele matou o Azedo. Então a Pesce diz que vai salvar o Lin. No meio da floresta está o Lin, ele está procurando pelo Azedo, e ele estava gritando muito, e ele percebe que está entrando em um lugar mais escuro. Então ele para de chamar pelo nome do Azedo e pensa em um jeito de tentar encontrá-lo. Porém, enquanto ele estava pensando, alguém o assusta, e adivinha quem é? É a Pesce, mas não a Pesce que a gente está acostumado a ver.
Mas o Lin ainda não sabia que era o holograma da Pessi e fala com ela como se fosse a mesma. E ele acha que ela veio pedir desculpa e fala para ela que está bravo com ela ainda. Ele olhou bem para ela e percebeu que ela estava usando uma flor que ele também estava usando. E era uma metadinha que ele e o Azedo estavam fazendo. Então ele percebe que algo de estranho está acontecendo. Ela disse que estava procurando por ele, porém essa não é a Pessi. O Lin percebe que aquela não era a Pessi, então ele decide sair dali correndo e ele faz isso. A clone da Pessi pede para ele voltar para lá, e assim acaba o capítulo. E dessa vez não teve um código Morse. Então vamos continuar para o próximo capítulo. No outro capítulo mostra que o Lin conseguiu despistar ela, mas ele viu algo que não gostou bastante. Essa coisa que vocês acabaram de ver simplesmente é o Azedo. Sim, ele não está morto, apenas infectado. O Lin, depois de ver isso, ele acaba correndo. Depois de muito tempo de corrida, ele para descansar e fica se culpando por ver o Azedo transformado daquele jeito, dizendo que tudo era sua culpa, e atrás dele alguém aparece. Era o holograma da Pessi e ela derruba o Lin no chão enquanto ele implora pela sua vida. Ela manda ele ficar quieto, que isso vai acabar logo. Quando ela foi puxar o gatilho, alguém atira nela. Rapidamente o corpo dela cai no chão e lá atrás a gente consegue ver a Pessi, então foi ela que deu um tiro. A Pessi chega até o Lin e ajuda ele e fala que ninguém vai machucar ele. O próximo capítulo começa com Azumi perdida na floresta, dizendo que sua cabeça está doendo e que não acha ninguém para ajudar ela. Entretanto, ela escuta um barulho e vai ver quem é. E pelo seu olhar, ela está desacreditada em ver essa pessoa. Adivinha quem é? Sim, o Torajo. Ele vê Azumi e vai até em direção a ela. O Torajo fala para Azumi que ele está procurando por ela e pergunta onde estão os outros. Mas antes que Azumi possa falar alguma coisa, o Torajo percebeu algo de estranho nela. Ela estava com uma mordida no seu braço. E ela disse que foi um infectado que fez isso com ela. O Torajo fica feliz que ela esteja bem e ele pergunta para ela se ela podia ir na casa dele, que ele cuidaria dos ferimentos dela. Zumi diz para o Torajo que não era uma boa ideia, mas o Torajo insiste e fala que só quer ajudar ela. Já que a Zumi já sabe que não importa o que ela falar, o Torajo ainda vai ficar insistindo, ela aceita. Assim, o Torajo diz que a casa dele não é tão longe dali e ele anda. A Zumi já entende muito mais do que o Torajo sobre essa infecção e ela sabe que logo logo ela vai se transformar e que isso vai ser um problema. Ela só espera que a infecção demore para não poder atacar o Torajo. Assim acabando mais um capítulo. No último episódio a gente parou com a conversa da Zumi com o Torajo e resumindo, a Zumi está infectada e o Torajo quer ajudar ela o máximo possível. Voltando à história, somos cortados para a Pessi perguntando para o Lin se ele estava bem, até porque ela tinha salvado ele da sua clone que estava prestes a atirar nele. O Lin diz que está tudo bem e agradece a Pessi por salvá-lo. A Pessi pede desculpas para ele por conta daquela discussão que eles tiveram mais cedo, dizendo que ela não deveria ter falado com ele daquela maneira e que deveria ter falado a verdade em relação ao clone dela e também do Azedo. O Lin a interrompe falando que era tudo culpa dele e que ele encontrou o Azedo e ele estava infectado, mas se ele estivesse junto com ele, nada disso teria acontecido. A Pessi diz para o Lin não ficar desse jeito, pois ela já sabe do quanto ele queria ter protegido o Azedo, mas infelizmente ele se foi. Mas ainda pode ter uma salvação se eles encontrarem uma cura. A Pessi fala para eles irem embora, pois o Lin está bastante cansado com tudo isso, então a melhor coisa é eles voltarem para casa. O Lin fica preocupado com a cura, e se eles não conseguirem criar, ele vai perder o Azedo para sempre? Então, para acalmar o Lin, a Pessi diz que sim, pode ter uma cura, mas por hora era melhor eles voltarem para a cabana, e ela também fala que não é culpa dele ter acontecido aquilo com o Azedo. O Lin fica mais confiante e diz para a Pessi que ela tem total razão. Mas antes deles irem embora, o Lin pergunta para a Pessi se era melhor deixar o corpo da sua clone ali no chão ou se livrar dele. A Pessi apenas diz que ela não pode fazer nada, pois ela vai desaparecer já já. Com isso, eles vão embora. Porém, alguém
não estava morto. O holograma da Pessi estava observando tudo. E sabe o que ela ainda faz? Ela se transforma no Lin. Mas o que ela quer fazer com isso, ainda não sabemos. No próximo capítulo, vamos direto para Pessi e o Lin, onde eles acabam se perdendo na floresta. Entretanto, nem tudo estava perdido, pois o Lin diz que tem uma notícia boa para contar para Pessi. Ele conseguiu encontrar o Torajo no meio desse matagal todo. Curiosa, Pessi pergunta se aquilo era realmente verdade e fala para eles irem lá. Lin e Pessi acabam realmente encontrando o Torajo. Ele fica feliz em vê-los e os cumprimenta, e também pergunta se eles estão, por acaso, infectados. A Pessi fica confusa com essa pergunta e diz para ele que os dois não estão infectados, mas quando ela foi falar para ele que o Lin o encontrou, ela percebe algo estranho nele. A Pessi queria fazer uma pergunta para o Torajo, mas quando ela foi dizer, o Lin a interrompe falando que aconteceu com o braço do Torajo. E como vocês podem ver, o negócio está feio. E ele fala que isso foi a Azumi que fez. A Pessi pergunta o que aconteceu com a Azumi e onde ela está. O Torajo diz que ele a encontrou no meio da floresta e quando ele a viu, ele percebeu que ela estava mordida, ou seja, ela está infectada. E ele também menciona que tentou ajudá-la, mas no fim ele acabou perdendo um braço. E ele fala que não sabe onde ela está, talvez em algum lugar por aí. O Torajo pergunta se ele pode contar aos dois a história do que aconteceu com ele, até porque eles são grandes amigos e ele quer saber o que aconteceu com a Azumi e com o Torajo. Então o Torajo começa a contar a história. Bem, nós chegamos. Foi um pouco longe, mas nós estamos aqui. Deixa quieto, não dá pra usar IA nesse negócio aqui não. Enfim, o Torajo conta que ele e a Azumi foi para uma cabana, onde ele consiga arrumar um jeito de curar ela. Não é a melhor coisa, mas é o que eles têm por hoje. A Azumi disse que gostou e achou o lugar aconchegante. Logo em seguida, o Torajo informa que tem um quarto onde a Azumi possa ficar, que é ali perto. O Torajo chama ela para ir ao quarto e ele começa a andar. A Azumi logo atrás fica com uma cara de tristeza, pois ela sabe o que vai acontecer. E depois, ela segue ele. Chegando no quarto, o Torajo pergunta o que ela achou e ela diz que gostou bastante. Aproveitando que eles estão seguros, o Torajo pergunta para a Azumi o que aconteceu para ela estar infectada. A Azumi não diz nada, apenas olha para ele e diz que queria dar algo para ele. O Torajo pergunta o que seria isso. A Azumi apenas entrega um caderno de anotação para ele, que antes era dela. A Azumi diz que esse é um caderno de anotação sobre a infecção. Ainda não há um antídoto, mas ela vai passar esse caderno para o Torajo. Ele pode mostrar tudo, até como os infectados agem. O Torajo fica perguntando por que ela deu esse caderno para ele, e ela responde que é para ele entender como funciona a infecção e proteger a si mesmo. Assim, Azumi despede dizendo ao Torajo que talvez vai ver ele amanhã, fechando a porta na sua cara. Torajo fica preocupado, assim terminando o capítulo. O próximo capítulo se inicia com o Torajo se perguntando se Azumi está bem, até ele ter uma ideia de ler o caderno de informações que Azumi deixou para ele. E é o que ele faz, ele começa a estudar o caderno. Após uma grande leitura, ele percebe que Azumi está no estágio 2 da infecção. Já que talvez tenha chance de salvá-la, Torajo corre até ela. Chegando lá, o Torajo pede para ela abrir a porta, pois ele sabe que ela está no estágio 2. O Torajo começa a dizer que ele está ali para ajudar ela e que se eles dois se juntarem pode criar um remédio e que nunca ele vai deixar ela de lado. Mas passar por aquela porta foi a pior decisão que o Torajo poderia ter feito.
E assim acaba a história de como o Torajo perdeu o braço. E ele também informa que Azumi saiu da casa quando ele também saiu de lá. O episódio inicia com a Pesce e o Lin conversando com o Torajo após um belo reencontro. Eles estão perdidos na floresta e o jeito é acampar ali mesmo. Então a Pesce sugere que ela vai buscar folhas enquanto Lin e Torajo vão ir atrás de galhos secos. Com isso, Lin faz uma pergunta muito tosca, querendo saber onde que eles vão encontrar galhos secos. Basicamente eles estão em uma floresta, ali tá cheio, então essa pergunta foi desnecessária. O Torajo, como sempre, é um cara bastante esperto, ele já estava com os galhos secos. Após escutar isso, a Pesce diz que vai procurar as folhas para fazer um tipo de cama. Após um tempo de busca, ela encontrou bem mais do que precisava, o suficiente para fazer 5 camas. De repente, o Lin aparece e obviamente a Pesce se assusta, perguntando para ele o que ele estava fazendo ali, que era para estar com o Torajo. O Lin explica que perguntou para o Torajo se podia ajudá-la e que ele aceitou sem problemas. Sendo sincero com vocês, eu não estou confiando nem um pouquinho nesse Lin, não. Pesce, que já estava ali focada, apenas respondeu que já que ele veio para ajudar, era para cada um cuidar de um lado. Logo depois, Lin ficou em silêncio por um momento, então disse que queria fazer uma pergunta. Pesce olha para ele e diz que tudo bem perguntasse. Lin confronta Pesce dizendo que ela é a criadora do tal clone que destruiu tudo. E isso realmente é verdade, ela é a criadora do clone. Ela fez isso para poder tentar proteger todo mundo, mas no final só deu errado. Isso mesmo ela disse. A coisa piora quando Lin diz que ela que foi a culpada da morte do Azedo. Bom, isso aí é verdade, mas não é essa Pesce. Na verdade foi o seu clone que se disfarçou para poder tentar enganar o Azedo e no fim acabar tirando a sua vida. Pesce fica muito cabisbaixa por conta dessas palavras do Lin, mas quando foi dizer que não era sua culpa, algo de estranho aconteceu. Enquanto isso, Lin diz para o Torajo que o seu irmão foi infectado e que não superou isso, que está deixando ele bastante triste. A única coisa que o Lin queria era criar um antídoto para dar o fim nessa infecção. Torajo tenta acalmá-lo, dizendo que uma hora eles vão conseguir e que vai salvar todos seus amigos. Bem, o que a gente entendeu com essa cena é que na verdade aquele Lin que está com a Pesce é o clone que ela própria criou. O que favorece esse argumento é a cena a seguir que mostra que eles escutaram um grito da Pesce. Com isso, Lin pergunta para o Torajo se esse grito não era da amiga deles. Ele diz que sim, que era para eles irem logo, pois ela deve estar em apuros. O Torajo acaba encontrando a Pesce, porém quando ele foi conversar com ela, ele acaba se deparando com um clone do Lin, que estava perguntando para ele como é que ele está e dizendo para ele não ficar triste por conta do que aconteceu com Azumi. O clone dá uma risada dizendo que vai matar todos que estão ali, até que em suas costas aparece Lin, que fala para ele que ele não vai fazer isso se ele não deixar. Após disso, Lin se joga no clone, o derrubando junto com ele. O que vocês não sabem é que o problema maior ia acontecer agora. Os dois Lins levantam e falam para o Torajo matar um ao outro, e isso o dificulta bastante, pois não tem como saber quem é quem. O Torajo simplesmente frio se vira para a Pesce e diz para ela que vai ter que ser na sorte ou no azar. Isso é o único jeito de poder se livrar do clone. A Pesce, assustada e preocupada, até tentou impedir o Torajo, mas não deu tempo. Pelo incrível que pareça, o Torajo conseguiu acertar o clone e não o Lin verdadeiro. Tanto que a Pesce pergunta para o Lin se ele está bem se o clone mordeu ele. E o Lin, um pouco chocado, fala que está bem. A Pesce vira para o Torajo e elogia, dizendo que tem uma bela mira que queria ter uma igual a dele. O Torajo apenas agradece, dizendo que não foi nada. A Pesce faz uma pergunta um pouco incrédula para o Torajo, querendo saber como ele sabia qual era o Lin verdadeiro e qual que era o clone. O Torajo apenas afirma que ele não sabia, só tacou o machado e só Deus sabe no que ia dar. Após esse monte de perguntas, a Pesce queria uma sugestão do que fazer com o corpo do clone, pois ele revive, então matar ele de novo não vai adiantar em nada. O Lin dá uma ideia de ir embora, já que eles não podem fazer nada com o corpo, o melhor jeito é ir embora mesmo. A Pesce então aceita, mas antes deles ir, ela pede para o Torajo pegar o machado que está preso no clone.
Entretanto, quando o Torajo foi pegar o machado, o corpo do clone não estava mais lá, apenas o machado no chão. O Torajo então pega a ferramenta e rapidamente conta para os seus amigos que o clone não está mais ali. O Lin não escutou o que o Torajo tinha dito e quando foi perguntar, ele viu que eles não estavam sozinhos. Uma criatura completamente estranha aparece, com uma aparência similar ao Torajo, ao Lin e também a Pessi, como se fosse uma metamorfose. Sem perder tempo, essa criatura parte para cima de Torajo, que o mesmo corre o mais rápido possível. Após uma fuga indescritível, os três estavam se perguntando aonde podem se esconder da criatura. O Torajo acaba avistando uma cabana e diz para os seus amigos que era uma boa ideia eles se abrigarem lá. A casa não parecia tão confortável e nem segura, mas era a única opção que eles tinham no momento. Depois disso, aparecem 2 códigos Morses, que a tradução é o seguinte: será que eles estão seguros? O Lin não vai ouvir a Pessi e vai tentar se vingar da criatura que matou o azedo. O grupo acaba entrando dentro da cabana e a Pessi revela que na verdade aquele monstro é o clone infectado. E não tem jeito, se eles quiserem sobreviver vai ter que passar muito tempo dentro dessa cabana. Já que os códigos Morse são uma profecia, realmente o Lin não gostou da ideia e queria juntar o grupo para atacar o clone e tentar derrotá-lo. Ele acredita que eles estão lascados de qualquer maneira. O clone pode simplesmente encontrar eles ali na cabana, então o melhor jeito é encontrar o clone primeiro. A gente já sabe que ele está dizendo isso para derrotar o clone, porque foi ele quem matou o azedo. A Pessi discorda, mas entende o lado do Lin. Eles não podem sair porque o clone está muito perigoso e muito forte. E aliás, eles não têm poder suficiente para matar ele. Eles estão bastante fracos. O Torajo até entrou no meio dizendo para o Lin que a Pessi estava certa e que não era uma boa ideia ignorar os avisos dela. O Lin fica completamente enfurecido, ainda acreditando naquela hipótese que o clone pode entrar ali dentro a qualquer momento. Se isso acontecer, o que eles podem fazer? Então ele acha melhor eles saírem logo para matar ele. Após essas palavras, uma discussão iniciou entre o Lin e a Pessi. A Pessi diz para ele que eles não iriam para lugar nenhum, enquanto o Lin dizia que se juntarem à força deles três, eles teriam chance de derrotar o clone. A Pessi, irritada, pergunta para o Lin e se aquela coisa matasse todos eles. O Lin ignora, dizendo que ele vai se vingar pelo seu irmão, custe o que custar. A Pessi, sem se importar com o sentimento do Lin em relação ao seu irmão, diz para ele que ninguém se importava com isso, mas prezava por sua segurança, dizendo que se aquele bicho chegar até ele, ele morreria instantaneamente. O Torajo estava bastante preocupado com essa discussão, mas não dizia nada por respeito aos dois. O problema realmente iniciou quando o Lin disse para a Pessi que não precisava mais dela. A Pessi não estava nem aí e disse tá bom então. Assim, os dois foram para cantos diferentes. O Torajo está totalmente incrédulo e foi conversar com a Pessi para tentar resolver essa situação da melhor maneira possível. Enquanto isso, o Lin estava sozinho em um quarto aparentemente desapontado com a Pessi. Ele só queria matar aquele clone porque senão ele ia atacar outras pessoas também. Ele também se arrepende de ter falado daquela maneira com a Pessi e achou seu jeito muito rude. O Lin está certo, a Pessi e o Torajo estão ajudando ele bastante a permanecer vivo, mas ele não quer tirar da cabeça o simples fato que o seu irmão foi morto por aquele clone. Logo em seguida, o Lin sai da cabana assim que o Torajo e a Pessi percebessem, mas ele deixou uma carta para os dois. Ele só não quer que o Torajo fique bravo por ele ter pegado o machado dele sem ele saber. Depois de uma bela caminhada, ele decide gritar para ver se o monstro aparece. E adivinha quem apareceu? O clone atende ao chamado do Lin e aparece e sem perder tempo ataca diretamente o Lin, mas ele coloca uma barreira que não aguenta por muito tempo e acaba quebrando. O Lin, desesperado pela sua vida, lamenta por não ter ouvido a Pessi e achou uma péssima ideia ter ido atrás do clone, pois mais um soco nesse escudo ele irá morrer.
Mas nem tudo está perdido. Alguém veio ajudá-lo. Depois desse evento bizarro onde Azumi salva o lindo clone, ela vai embora, mas a Pessi aparece logo em seguida, perguntando para o Lin se ele estava bem e que ela não deveria ter brigado com ele. A Pessi foi atrás dele porque ela viu a carta do Lin e não sabia para onde ele ia e quando ele voltava. O Torajo também estava junto com a Pessi procurando Lin. Ele olha o ambiente e percebe que o clone estava morto no chão e fala para a Pessi que ele conseguiu matar o clone sozinho. A Pessi nem estava acreditando, mas ela ficou totalmente feliz que o Lin conseguiu fazer isso e irá fazer algumas perguntas para ele sobre tudo. O Lin, um pouco desanimado e confuso, diz que na verdade não foi ele que matou o clone e que ele tem que contar o que aconteceu de verdade. Com isso, pessoal, mais 2 códigos Morses aparecem na tela e eu vou traduzir o que ele quer dizer. Eles vão conhecer uma pessoa nova. Pode parecer que tudo foi bem, mas isso é só o começo. O Morajo vai aparecer. O grupo volta para a cabana para conversar um pouco e lá o Lin esclarece tudo o que aconteceu, dizendo para a Pessi que Azumi apareceu e ajudou ele. O Torajo estava sem reação, mas propôs uma ideia. Se Azumi não atacou Lin, deve ser porque ela tem algum tipo de consciência ainda presente nela. A Pessi não sabe se isso realmente é verdade, mas pelo simples fato do clone estar morto é motivo de comemorar. De repente, ela escuta um batuque dentro da cabana e pergunta para os meninos se eles escutaram esse som também. A primeira coisa que o Lin diz é que ele nem sabia que existia um porão nessa cabana. Depois disso, olha que da hora, a Pessi foi até o porão sozinha ver o que estava acontecendo. A Pessi, após ver essa figura toda desfigurada, que na verdade é o Morajo infectado, corre para cima e diz para os garotos que era melhor eles fugirem, pois o Morajo está ali. Por se tratar de ser o seu irmão, o Torajo ficou completamente paralisado, porém o Lin chega e interveia isso, dizendo para ele andar logo, que não é motivo de ficar parado. Eles conseguiram despistar o Morajo infectado e acabaram parando em um lugar muito longe da cabana. O Lin ficou perplexo, pois se não fosse ele, o Torajo provavelmente morreria, porque ele ficou parado bem na frente do Morajo. O Torajo pede desculpas aos dois, ele só ficou paralisado porque ele não aguentou ver o irmão dele daquele jeito. A Pessi diz para ele não se preocupar, o mais importante é que todos eles estão bem agora. Em seguida, uma nova personagem aparece na série, a Marcela, mencionando que finalmente encontrou eles. Pela expressão do Torajo, parece que ele não ficou feliz em ver ela. A Marcela ignorou o Lin e a Pessi para dizer oi apenas para o Torajo. A Pessi perguntou para ele quem era essa garota. O Torajo nem pensou 2 vezes em dizer que essa daí na verdade era a ex-namorada dele, que já falou para ela muito tempo atrás. A Marcela pergunta para o Torajo quem eram essas pessoas que estavam junto com ele. Lin e Pessi se apresentam para ela informando seus nomes. Do nada, Marcela começa a fazer bullying com os dois, dizendo que o nome deles era estranho e que a Pessi parecia uma ameixa e o Lin não se sabe se era uma garota ou um garoto e tinha cara de banana. A Pessi, bastante furiosa, diz para Marcela respeitar as frutas deles, dizendo que ela é um pêssego e o Lin um limão siciliano. Marcela nem se importou e mencionou que ela ia sobreviver junto com eles. O Torajo não gostou nem um pouco da ideia e disse para ela que não iria de jeito nenhum e que era para voltar de onde ela veio. A Marcela, com um tom muito agressivo, diz para o Torajo se ela não ir com eles, eles vão se arrepender. E ela diz também que tem muitas provas sobre muita coisa. O Torajo, sem entender muito, pede para ela explicar melhor sobre essas provas.
As provas da Marcela é que ela ficou sabendo do canal do Torajo e foi pesquisar mais sobre isso, e acabou descobrindo sobre o algoritmos e que o Morajo libertou ele. Já que o Morajo foi o primeiro a ser infectado, o Torajo tem uma certa interação com isso. Assim, ela ameaçou o Torajo, dizendo que se ele não deixar ela ir com eles, ela vai postar tudo na internet para cancelar ele. O Torajo não tinha muito o que fazer e a única opção era aceitar que ela iria com eles. A Marcela zomba da cara dele, dizendo que agora ele aceita, mas esquecendo isso, ela disse para eles seguirem ela, que ela tem uma cabana ali perto. O Lin não foi com a cara dela e disse para o Torajo que realmente não gostou nem um pouquinho da Marcela. O Torajo entende o Lin, mas era melhor eles irem logo seguir a Marcela, senão ela ia ficar gritando com eles. Depois de muito tempo, eles chegam na cabana da Marcela. Lá dentro, ela manda todo mundo dividir em grupos para poder trancar as janelas para nenhum infectado poder entrar. Em outro cômodo da cabana, a Pesce conversa com o Torajo em relação a Marcela, dizendo que ela é muito irritante e acha a dona da verdade. O Torajo sabe o que a Pesce está sentindo, mas o único jeito é obedecer o que a Marcela está mandando eles fazerem, pois se ela falar para todo mundo que foram eles que transmitiram a infecção, vai lá saber o que vão acontecer com eles. Então, o melhor jeito é obedecer, mesmo que seja difícil. A conversa é interrompida, pois eles escutam a Marcela brigando com o Lin do outro lado, dizendo que o Lin não sabe fazer nada. No final, todo mundo acabou se ajudando e a Marcela, como sempre metida, ficou zoando ele, chamando de nerd, pois eles conseguiram terminar de arrumar janelas. A Marcela acaba lembrando que a comida está acabando e alguém vai ter que sair para buscar mais. O Torajo se ofereceu para buscar comida porque tinha acabado de encontrar frutas ali perto, mas ele só iria se a Marcela fosse junto com ele. Ela pergunta para ele por que tinha que ser ela. O Torajo informa que a Pesce está terminando de fechar a janela dos quartos e o Lin está terminando do banheiro, então só sobrou ela para ajudar ele. A Marcela, sem por onde correr, aceita esse pedido do Torajo e depois de muito tempo eles terminam e pegam todas as frutas. Mas antes de voltar para a cabana, o Torajo pergunta para ela por que ela está tão agressiva e tão chata com os amigos dele. A Marcela apenas diz que os pais delas acabam morrendo por os infectados, por isso ela está muito ruim e não está conseguindo falar direito. A Marcela só tá desse jeito porque ela acha que a culpa é do Torajo, porque ela pesquisou o canal dele e viu que foram eles que liberaram algoritmos. O Torajo se lamenta muito pelos pais da Marcela, mas pede um favor para ela, que era para mudar esse comportamento que ela está tendo com seus amigos e que era para voltar na cabana para todo mundo conversar em paz. Dentro da cabana, o Torajo explica para a Pesce e para o Lin o que aconteceu lá fora e o motivo da Marcela estar tão brava assim. Assim, todos eles acabam se desculpando um com o outro e fazendo as pazes. Tudo estava indo tão bem até eles escutarem um batuque dentro da cabana. Correndo pro lado de fora, Marcela acaba se esbarrando em Pesce, que escuta o barulho e pergunta o que tinha acontecido e onde está o Torajo. Marcela acaba mentindo, dizendo que o Torajo morreu enquanto ela estava tentando salvá-lo, pois foi tarde demais. Lin desaba e chora, falando que não acredita que o Torajo se foi, e diz que todos os seus amigos estão morrendo um por um. Pesce tenta acalmá-lo, dizendo para ele não pensar dessa forma, pois só iria fazer mal, e que eles têm que encontrar um abrigo logo antes que o Morajo apareça. O Lin aceita e ambos saem do local em busca de um novo e bom abrigo. Aproveitando o momento, a Marcela quebra a quarta parede e conversa com nós telespectadores, afirmando que estamos tristes pela morte do Torajo. Ela diz que não se importa com a morte do Torajo e sua atitude demonstra que ela quer roubar o caderno de pesquisa da Azumi. E por bem ou por mal, ela vai conseguir pegar esse caderno.
Lin interrompe a informação de Marcela perguntando onde está e que eles têm que ir logo. Marcela começa a chorar falsificadamente, dizendo que estava apenas se despedindo do Torajo. E por fim ela caminha para tentar alcançar o grupo. Após os três andarem bastante, Pesce informa que iria sair rapidinho para caçar comida. Lin, apesar de não querer, apenas concorda e diz para ela ir, mas tem que voltar rápido. Após Pesce sair, Marcela aproveita o momento para fazer uma falsa consolação ao Lin, dizendo para ele não ficar triste. Lin está ciente disso, mas o Torajo era o seu amigo e a maioria deles estão morrendo sem parar. Lin tira do bolso o caderno de pesquisa da Azumi que Torajo tinha dado para ele antes de morrer, que era para ele cuidar daquilo com carinho. Marcela fica sem acreditar, pois esse era o caderno que ela estava procurando esse tempo todo. Achando que Marcela não sabia, Lin explica para ela que esse caderno tem as anotações da Azumi em relação à infecção. Marcela manipula completamente o Lin, dizendo que é a sua amiga e também confiável, e perguntou se podia ver o caderno. Lin não via problemas nela, então, já que é sua amiga, ele decidiu entregar o caderno para ela. Quando Lin foi entregar o caderno para ela e o seu plano tinha dado completamente certo, Torajo simplesmente aparece revelando que não morreu, gritando para o Lin não fazer isso. Lin fica em choque sem acreditar que o Torajo estava em sua frente. Enquanto tudo isso rolava, a Pesce tinha acabado de voltar informando que não tinha encontrado nada para eles comerem. E só depois de alguns segundos ela percebe a presença do Torajo e se assusta perguntando se ele ainda estava vivo. Aproveitando a oportunidade, Torajo revela tudo, que a Marcela é uma mentirosa que tinha deixado ele para morrer. Além disso, ele afirma que conseguiu fugir, mas infelizmente acabou sendo infectado e a culpa foi toda da Marcela. E ainda por cima expôs o plano dela, dizendo que queria tirar as fotos do caderno de Izumi para poder colocar a culpa em todos eles. Sem ter muita opção do que fazer, Marcela pega o caderno da mão do Lin e foge o mais rápido que puder. Torajo desanima, pois ela levou o caderno da Azumi. Mas como sabemos que o Lin é um dos personagens mais inteligentes, ele trocou aquele caderno por um caderno falso. O verdadeiro está com ele guardado. Na visão de Marcela, ela celebra dizendo que finalmente conseguiu o caderno e avisa que vai abri-lo para tirar as fotos. Porém, ao abrir, ela entra em choque ao perceber que as páginas estão totalmente em branco e queimadas, exclamando indignada que não tem nada ali. Com raiva, ela afirma para si mesma que não consegue acreditar que aquele caderno é falso. Revoltada, Marcela joga o caderno no chão, reclama que aquilo foi uma completa perda de tempo e lamenta ter pegado o item errado. Frustrada e de braços cruzados, ela fica em silêncio, sem perceber que bem atrás dela, uma criatura monstruosa e sombria acaba de se revelar nas sombras. Preocupada, Pesce pergunta para o Torajo se ele está bem. Revoltada, ela desabafa dizendo que não consegue acreditar que aquela víbora os traiu, comentando ainda que não tinha ido com a cara dela. Torajo pede calma para Pesce e explica que está bem, mas não muito. Ao perceber o estado dele, Pesce entra em pânico ao notar que ele está infectado, sem saber o que fazer a partir de agora, desesperada por não ter um antídoto. Diante do desespero, Lin sugere que eles leiam o caderno na esperança de encontrar alguma pista ou informação útil. Após a leitura, Torajo alerta que tem apenas de 2 a 3 dias para encontrar esse antídoto antes de avançar para o estágio 2 da infecção. Pesce volta a se perguntar o que eles farão agora, e é então que Lin tem uma ideia e avisa que há um bunker por perto, lembrando-se de que seu pai costumava levá-lo até lá quando ele era uma criança. A partir de agora eu não vou ler mais código Morse, porque eles dão muito spoiler e isso iria quebrar a imersão de vocês. Enquanto caminham pela floresta, Pesce pergunta a Lin se eles já estão chegando. Lin pede calma e diz que estão quase lá, ao mesmo tempo que Torajo comenta como parece que estão andando há um tempão. Logo em seguida, Lin anuncia aliviado que encontrou o lugar, lembrando que havia dito que o acharia. Eles chegam até imponentes portas de ferro do bunker e Pesce fica impressionada, comentando quanto tudo parecia bem planejado. No entanto, ao se aproximar da entrada, Lin muda de expressão e se surpreende com algo estranho. Percebendo a reação dele, Torajo fica preocupado e pergunta o que aconteceu e se há alguma coisa errada. Lin explica aos amigos que o estranho é que o portão do bunker está meio aberto.
Mesmo desconfiados, eles decidem entrar e descem as escadas. Assim que chegam ao interior do local, Pesci pede desculpas a Lin pelo comentário, mas desabafa dizendo que o lugar está com um cheiro forte de cadáver podre. Lin concorda e diz que também está sentindo o cheiro, mas logo chama a atenção do grupo para algo no chão, perguntando se viram uma fita de vídeo jogada perto da televisão. Curiosos, todos se reúnem para assistir ao conteúdo da fita. A gravação revela o pai de Lin falando diretamente para as câmeras, dizendo que se o Lin e o Azedo está vendo aquilo, é porque a mensagem foi gravada há 2 semanas. Visivelmente abalado na gravação, o pai de Lin confessa que tudo o que está acontecendo é culpa dele. Ele explica que estava trabalhando no laboratório para criar uma cura, mas acabou criando o algoritmo. Por fim, o pai de Lin conta que assistiu a um vídeo da Zumi e que usou as pesquisas dela para produzir um antídoto. No entanto, ele avisa que só conseguiu fabricar 3 unidades e que elas servem apenas para curar a mordida, concluindo que ainda precisará realizar mais pesquisas. O pai de Lin revela que guardou os antídotos em uma maleta perto do quarto deles. Com carinho e preocupação, ele diz que espera que Lin e Azedo estejam bem assistindo aquela fita. Reforça o quanto ama os dois e pede para que não briguem e se mantenham seguros. Em seguida, ele passa a palavra para a mãe deles. A mãe de Lin aparece na tela demonstrando todo o seu afeto e deseja que os filhos estejam bem. Ela reconhece que sabe que eles devem estar com medo, mas pede que sejam fortes e corajosos. Ela orienta que assim que entrarem no bunker, tranquem tudo com cuidado e avisa que há alimentos enlatados guardados no armário. Com a voz emocionada, ela lembra que eles são irmãos e precisam se ajudar mutuamente, pedindo para que não se preocupem com ela nem com o pai, pois os dois têm uma vida linda pela frente. Ela se despede declarando seu amor e desejando que fiquem bem. O pai de Lin aparece novamente ao final do vídeo para dar o último recado, reforçando para que fiquem seguros e reafirmando que eles os amam muito antes de encerrar a gravação. Logo após assistirem a gravação, Pesci tenta acalmar Lin, assegurando-lhe de que provavelmente nada de mal aconteceu com seus pais. Lin, querendo se apegar à esperança, concorda hesitantemente com Pesci e decide que o melhor a fazer é irem juntos em busca da maleta com os antídotos. A dupla parte imediatamente em busca do item. Ao chegar diante de uma porta de madeira, Pesci percebe que ela está trancada, mas decide abri-la assim mesmo. Ao destrancá-la, ela vislumbra uma sala iluminada por uma luz azulada e supõe confiante que o antídoto deve estar lá ali dentro. No entanto, ao olhar mais de perto para o interior do cômodo, sua expressão muda drasticamente, tomada pelo choque e choque repentino. Nesse momento, Torajo aparece no corredor e se aproxima de Pesci dizendo que a encontrou, perguntando se ela conseguiu achar o antídoto. Mas ao interromper sua fala e olhar na mesma direção que Pesci, Torajo também paralisa completamente, chocado e perplexo com o que acaba de ver dentro da sala. Pesci e Torajo se deparam com uma cena perturbadora ao verem o que restou dos pais de Lin. Apavorado com a descoberta, Torajo exclama sem saber como reagir diante daquela tragédia, tentando proteger o amigo de uma dor inevitável. Pesci decide rapidamente que o melhor a fazer é fechar a porta, esperando evitar que Lin veja os próprios pais naquele estado terrível. Enquanto isso, Lin se aproxima carregando a maleta metálica contendo os antídotos. Notando a tensão e o comportamento estranho de Pesci e Torajo, Lin questiona o motivo de estarem tão nervosos. Visivelmente gaguejando e nervosa, Pesci tenta disfarçar a situação para não levantar suspeitas. Embora ache a reação dos amigos bastante esquisita, Lin acaba não se aprofundando no assunto e, aliviado por ter conseguido o item, entrega a maleta com o antídoto para o Torajo. Torajo murmura para si mesmo na esperança de que o antídoto finalmente funcione. No entanto, a desconfiança de Lin continua crescendo. Ele volta a questioná-los diretamente sobre o motivo de estarem parados logo em frente àquela porta. Pesci, visivelmente desconfortável e tentando acobertar a terrível realidade, insiste que não é nada e mente dizendo que eles estavam apenas procurando o antídoto por ali. Sem se convencer com a explicação evasiva, Lin declara firme que, se não há nada demais na sala, ele mesmo irá entrar para checar. A reação de Pesci é imediata. Desesperada para evitar a dor do amigo, ela clama fervorosamente que não é necessário entrar de jeito nenhum, mas percebendo a determinação inabalável no olhar dele, ela acaba cedendo com desânimo, reconhecendo que nada do que disser conseguirá impedi-lo. Pedindo licença com firmeza, Lin passa para a porta e olha para o interior do cômodo. No mesmo instante que seus olhos encontram o que está lá dentro, todo o seu semblante desmorona. O choque e a dor tomam conta de sua expressão, enquanto uma lágrima silenciosa escorre pelo seu rosto.
Depois de um tempo, percebemos que Lin tinha desmaiado e Pesce tenta acordá-lo, chamando seu nome com urgência. Aos poucos, Lin recupera a consciência e, ainda desorientado na cama, pergunta confuso o que aconteceu. Torajo se aproxima tentando tranquilizá-lo, explicando que ele está bem e que tinha apenas desmaiado. No entanto, a memória da recente tragédia atinge Lin. Ele pergunta angustiado sobre seus pais, querendo confirmar se o horror que presenciou foi real. Com o coração pesado, Pesce toma a frente e confirma com a voz embargada que sim, aquilo realmente aconteceu, expressando suas sinceras condolências. A dor consome Lin, que chora desesperado sem conseguir aceitar que perdeu seus pais. Vendo a dor do amigo, Torajo se solidariza pela perda devastadora dos pais e do irmão dele. Com um olhar focado e encorajador, Torajo lembra de que a família dele gostaria que ele continuasse vivo. Ele renova as esperanças do grupo ao reafirmar que conseguirão produzir um antídoto verdadeiro, mas reforça que para isso, o mais importante agora é permanecerem vivos e unidos. Torajo pergunta se está tudo bem para Lin, buscando garantir que o amigo tem condições de seguir em frente. Demonstrando grande resiliência, Lin responde que sim, afirmando com determinação que continuará vivo em memória e por amor à sua família. Aliviada, Pesce avisa que subirá para trancar a porta e tentar produzir um novo antídoto. Porém, a paz do momento é brutalmente interrompida. Gritos ecoam pelo ambiente. É a Marcela que seguiu as pegadas do grupo e exige saber onde eles estão escondidos. Torajo reconhece a voz imediatamente e alerta os outros sobre a presença dela. Indignada, Pesce questiona o motivo de Marcela ter os encontrado, lembrando que ela já tinha ido embora levando o bendito caderno. Ao encontrar o grupo, Marcela parece ferida e esbraveja ao notar a presença deles. Chocada com o estado da garota, Pesce pergunta o que aconteceu e se alguém havia mordido. Com raiva estampada no rosto, Marcela acusa a amiga deles, Zumi, revelando que aquele monstro foi o responsável por mordê-la. Torajo tenta ponderar, oferecendo ajuda a Marcela desde que ela prometa tomar o rumo do bem e parar com aquilo. No entanto, cega pela raiva e pela dor, Marcela manda ele calar a boca e culpa o grupo por sua iminente morte. Ela ameaça matar todos, um por um, antes de sucumbir. Torajo suplica em choque para que ela não cometa essa loucura. Pesce interfere tentando entender a situação e pergunta se o que Marcela realmente quer é o antídoto. Na tentativa de apaziguar a ameaça, Lin surge pacificamente e oferece o frasco com o antídoto para ela. Mas Marcela, tomada pela paranoia e fúria, recusa o frasco aos gritos, chamando a atitude de cafona e acabando por destruir o remédio. Pesce reage incrédula diante de tamanha insensatez, gritando que ela enlouqueceu de vez por ter quebrado o antídoto que a salvaria da mordida. Firmando a arma na direção do grupo, Marcela rebate aos gritos dizendo que eles estavam apenas tentando envenená-la e descreta que agora se vingará de todos. Mudando o foco de forma autoritária, Marcela exige saber de Lin se aquele local possui uma prisão. Acuado e excitante, Lin tenta se esquivar dizendo que não sabe de nada, mas Marcela aponta a arma e o adverte para não mentir. Pressionado e rindo de nervoso, Lin vacila na resposta. Sem paciência, Marcela esbraveja, dizendo ter ouvido ele mencionar anteriormente que seu pai havia construído um bunker e o levava até lá quando era criança. Sem ter como negar, Lin cede e confirma que existe sim uma prisão no local. Satisfeita, Marcela avisa com desdém que é bom ele falar a verdade. Entendendo o aviso aos outros dois, impaciente, ela ordena que todos sigam imediatamente para a prisão do bunker. Intrigado e desconfiado da intenção dela, Torajo questiona o motivo de ela precisar de uma prisão. Mas Marcela, mantendo a arma engatilhada e a postura agressiva, corta a conversa rapidamente, mandando que ele cale a boca e continue andando. Enquanto marcham sobre a ameaça da espingarda, Pesce cochicha desesperada para Torajo, perguntando se ele tem algum plano para escaparem dali. Torajo admite em tom baixo que não tem nada em mente, mas está tentando pensar rápido. Aflita, Pesce confessa que também está buscando uma saída, mas não consegue raciocinar com pânico. Percebendo a sussurrada, Marcela perde a paciência de vez e grita ordenando que os dois se calem e não deem mais nenhum pio. Pouco depois, Lin para e anuncia que chegaram à prisão. Satisfeita por ter suas suspeitas confirmadas, Marcela dá uma risada debochada e aponta a arma para o grupo, exigindo brutalmente que os três entrem na cela imediatamente. Sem opção, Torajo, Pesce e Lin entram na cela e têm as grades trancadas diante deles. Olhando para os três encurralados, Marcela ironiza a cena chamando-a de bonitinha e declara com um sorriso maldoso que agora irá procurar algo pelo bunker para executar sua vingança contra eles.
Voltando para o andar principal, Marcela acaba encontrando a fita do pai do Lin e descobre que realmente o antídoto era verdadeiro. Enquanto isso, Torajo questiona Lin sobre qual seria o plano para fugirem dali. Lin revela que existe uma saída de emergência perto da prisão e garante que sabe exatamente o caminho. Intrigada, Pesce quer saber como eles vão conseguir sair da cela para alcançar essa rota. Animado por ter a resposta perfeita, Lin saca um simples clipe de cabelo e apresenta o objetivo como uma chave para a liberdade deles. Surpreso e incrédulo, Torajo pergunta se ele pretende mesmo usar um grampo de cabelo. Com total confiança, Lin explica que vê em filmes as pessoas escapando das prisões assim e acredita firmemente que dará certo. Pesce, porém, desconfia e alerta que essas coisas costumam ser só armação da ficção, duvidando da ideia. Ignorando o ceticismo dos amigos, Lin manipula a fechadura e, contra todas as probabilidades, anuncia que conseguiu abrir as grades. Diante da proeza inacreditável, Pesce fica completamente sem palavras no que acabou de presenciar. Ao saírem, eles nem percebem que sem querer deixou cair o antídoto no chão. Marcela, percebendo isso, poderia usar isso ao seu favor. Cansados de andar, Pesce e Torajo questionam Lin se a rota de fuga está longe, e ele confirma que já estão quase chegando. No entanto, Marcela reaparece armada e ordena que todos voltem para a cela. Num ato de desespero, Pesce grita avisando sobre um infectado atrás de Marcela. A vilã, se vira alarmada, descobre que era um alarme falso, mas a distração ganha um momento decisivo para o grupo. Ao sair do cativeiro, Lin aponta para um carro vermelho parado na estrada da floresta. O grupo corre para o veículo e Pesce assume a direção, aliviada ao ver que a chave já está na ignição. Antes que consiga arrancar, Torajo avista Marcela surgindo armada com uma espingarda, ordenando que eles voltem. Em pânico, Pesce acelera e eles conseguem fugir a tempo, deixando a vilã para trás, jurando vingança. A gasolina do carro acaba, forçando o grupo a desembarcar no meio da floresta sem rumo definido. Enquanto Torajo sugere procurar uma cabana por perto, Lin sente um forte cheiro de carne podre sem perceber que uma criatura misteriosa surge logo atrás dele. Ao notarem a ameaça nas costas do amigo, Torajo e Pesce entram em pânico e gritam para Lin correr imediatamente. Marcela surge na floresta, disposta a se vingar, mas é surpreendida e atacada por trás pelo Azedo. Apavorada com a presença da fera, Marcela tenta mandá-la afastar, permitindo que Pesce exorte Lin a se levantar e fugir rapidamente do local. Mais calmos após a fuga, Pesce tenta confortar Lin, lembrando que conseguiram escapar e que Marcela não irá mais importuná-los, além de sugerir que ainda pode existir uma cura para o Azedo. Por fim, Lin demonstra remorso pelo que fez ao Azedo, lamentando sua ausência e recordando que ele havia conseguido recuperar consciência, assim como aconteceu com Zumi quando o salvou do clone. Lin desabafa, desolado por ter perdido o antídoto feito pelo seu pai e lamenta a perda de seus pais. Tentando acalmá-lo, Torajo garante que eles ainda podem consertar a situação, encontrar uma cura e salvar seus amigos e familiares. Em seguida, Torajo observa a localização deles e percebe que estão do outro lado da cidade, sugerindo entrarem em uma loja para conseguir armas. Pesce concorda com a ideia, mas alerta que devem agir em silêncio, pois a área é bastante populosa e pode estar repleta de infectados. Ao chegarem à loja, Pesce instrui o grupo a se separarem para buscar suprimentos e armas, combinando que devem gritar caso precise se reencontrar. Após aceitarem a ideia, os três se reúnem novamente para conferir os itens coletados. Lin pegou lanterna, faca, pistola, sanduíche, corda e ukulele. Torajo, kit de primeiros socorros, lanterna, garrafa d'água e o machado que ele já estava usando, só que ele conseguiu reencontrar ele ali na loja. Pesce, kit de primeiros socorros, faca rosa, espingarda, lanterna e corda. Pesce elogia os itens de cada um, dizendo que são muito bons, e também fala que iria sair. Torajo fica surpreso quando Pesce anuncia e pergunta o motivo. Ela explica que percebeu que a maioria dos alimentos daquela loja estava vencida, e por isso vai buscar comida em outro lugar. Lin se oferece para acompanhá-la, mas Pesce recusa gentilmente, tranquilizando o grupo ao afirmar que não irá longe, prometendo voltar em um instante. Do lado de fora, Pesce caminha procurando alimentos, mas lamenta não ter encontrado nada que não estivesse estragado e decide voltar. No meio do caminho, ela ouve um barulho e hesita desconfiada.
mas acaba se convencendo que foi apenas impressão. Sem que perceba, Marcela surge logo atrás dela, mas não era a mesma Marcela que conhecemos. Era uma criatura sombria. Em seguida, o monstro bizarro avança em sua direção, atacando-a de surpresa. Percy correu o mais rápido que podia, mas mesmo assim não era o suficiente. A Marcela estava a alcançando. Mas foi então que ela teve uma brilhante ideia. Quase pro fim da tarde, Percy finalmente encontra Lynn e Torajo. Lynn revela que eles também estavam procurando por ela e pergunta do porquê ela está tão ofegante. Ela informa que a Marcela ainda está viva. Acreditando que a infecção avançou muito rápido depois que o azedo atacou ela, e o único problema é que ela parece ter algum tipo de consciência. Mais tarde é revelado que a Marcela é imune ao vírus e que consegue mudar de forma tanto para humana tanto para monstro. E quem acabou descobrindo isso foi o Lynn. Pelo que eu pude ver, um dos novos poderes da Marcela é que ela pode entrar dentro da mente da pessoa e fazer com que ela veja coisas que não estão ali na realidade. Porém, Percy acaba jogando água tanto na cara do Lynn quanto na cara do Torajo, fazendo que ambos voltassem ao normal. Percebendo que a sua habilidade foi cancelada, a Marcela se transforma no monstro e vai em direção a eles três. Por conta de vários infectados no local, eles acabam se separando e cada um foi para um cômodo diferente. Lynn tinha um plano perfeito, já que se encontrava na sala de segurança da escola onde eles estão. Ele falou para os seus amigos, já que consegue vê-los, ficarem no local, pois ele vai ativar as caixas de som, fazendo com que os infectados vá onde está o barulho. Após o comunicado, ele ativa a caixa de som, fazendo um barulho muito alto, atraindo todos os infectados ao local. Quando tudo parecia bem e que o grupo tinha conseguido se esconder de Marcela, ela acaba entrando dentro do corpo do Lynn e prendeu a alma original atrás de um espelho no quarto onde o Lynn estava. Por sorte, a Percy já leu um livro que falava sobre essa maldição e trouxe o corpo do Lynn para a realidade. Aproveitando que Marcela estava distraída, Lynn acerta na testa do corpo falso, fazendo com que ele caia no chão imediatamente. Mas antes desse corpo morrer, Marcela explica que o seu corpo verdadeiro vai chegar junto com infectados, e eles estão lascados. Só que antes disso acontecer, o grupo foge da cidade e acaba entrando dentro de uma casa abandonada. Porém, mal sabiam eles que Azumi se encontrava ali dentro desta casa. Voltando pro lado de fora, Lynn protege ele e seus amigos em uma barreira. Izumi começa a espancar essa barreira na esperança de conseguir pegar eles três. E para piorar, a Percy sai de si e entra no modo de transe, perdendo completamente a consciência. O problema é que a barreira começou a trincar e não estava mais aguentando. Foi então que Lynn teve a brilhante ideia de jogar essa bola de barreira pelo rio e fazer ele andar para poder fugir da Azumi. Fugindo e se escondendo mais uma vez em uma casa aleatória, eles acabam encontrando uma que finalmente tinha comida na geladeira. Eles ficaram completamente felizes porque parecia que fazia anos que eles não comiam nada, pois tudo o que encontravam estava estragado. Até que um barulho no andar de cima da casa os assustaram, fazendo que eles saíssem da casa. Enquanto eles estavam tristes, falando que nunca vão sobreviver ficando fugindo de casa em casa para sempre, Lynn menciona sobre um relógio do tempo que seu pai criou, cuja sua função é voltar no tempo. Ele estava perto da maleta de antídoto no bunker onde ele pegou. O trio então faz uma longa caminhada, volta pro bunker e pega o relógio que estava dentro de uma caixa. Foi nesse momento que Marcela apareceu de surpresa para tentar roubar esse relógio. Eles usam tanto esse relógio que acaba bugando toda a realidade, levando todos os personagens perto do Abel. Entretanto, Lynn aperta mais uma vez e consegue fazer tudo voltar ao normal. Por sorte, Marcela para de persegui-los por um instante, encontra o seu corpo e faz alguma coisa que eu não sei com ele. Mas isso fez com que o trio conseguisse fugir e ela ficar longe deles. Até porque Percy criou clones deles para irem para uma direção e atrair a Marcela. Quando parecia que nada poderia piorar, Morajo aparece e intervém no caminho de Percy, Lynn e Torajo. Ainda bem que Izumi estava ali e segura Morajo à força.
Aqui percebemos que os monstros podem conversar entre si e Azumi está lutando para recuperar a sua consciência. Porém, Morage apenas diz que não tem nada que ela possa fazer, pois o ser que não sabemos o nome está controlando eles e é uma ordem. Contudo, somos cortados para a voluntária que está escondida nas sombras. Ela roubou o relógio de Lin e entregou para Marcela. Voluntária pede para Marcela entrar no pós-realidade e buscar a outra alternativa dela e trazer para ela. Com isso, ela explica todo o seu plano para aquela alternativa. Voluntária passa a localização do grupo do Torajo e Marcela automaticamente vai em busca deles. Sem ter muito o que fazer, Lin se esconde dentro de um armário e fica lá quietinho sem fazer barulho. Quando o ambiente acalmou, Lin pulou a janela e fugiu do local. Por um instante ele tropeça e cai no chão, ficando por lá mesmo para tentar descansar um pouco. E é aí que duas sobreviventes acabam o encontrando e perguntando quem é ele. Sem perceber, Lin reencontra Bárbara e Maurana, antigas colegas que estudaram com ele no primário. Ao perguntarem com quem Lin está, ele explica que procura por Pesce e Torajo que saíram em busca de comida. Maurana se oferece para ajudar a procurá-los, e Bárbara acrescenta que depois podem procurar pela amiga delas. Bárbara descreve essa amiga como alguém de cabelo laranja, olhos azuis claros e camisa branca com estampa de laranja. Características que fazem Lin imediatamente associar-se e preocupar com Marcela. Disfarçando o nervosismo, Lin concorda em ir com elas para procurar seus amigos e, posteriormente, essa garota. Um tempo se passou e eles conseguiram encontrar Torajo e Pesce e ficaram conversando, se cumprimentando e se conhecendo novamente. Até que Lin reuniu coragem e explanou tudo, dizendo sobre o que a Marcela estava fazendo e os seus planos malditos. As duas acreditam na palavra de Lin e passam para o grupo do Torajo, formando agora 5. Com todo mundo de bem, Torajo aproveita a oportunidade para perguntarem aonde que eles vão ficar agora. Maurana responde que elas têm uma casa e que eles podem ficar lá. Não demorou muito para todos chegarem na casa, que inclusive eu achei muito aconchegante. Maurana informa que agora ela vai sair para procurar mais comida, porque lá tem só um pouquinho. Então se alguém quiser ir com ela é só falar agora. Pesce se coloca no meio e diz que vai ajudá-la a encontrar. Na procura, Pesce acaba encontrando 5 cenouras e 14 batatas. Curiosamente, elas escutam o barulho da Marcela falando sozinha no meio dos arbustos que tinha se separado do monstro, pois ele não escutou ela. Foi nesse momento que Pesce pegou o machado das mãos de Maurana e bateu com a parte ao contrário na cabeça de Marcela. Marcela foi capturada e amarrada por cordas. Bárbara tenta convencê-la a mudar de lado, insistindo que ela precisa ser gentil com os outros e que as coisas só vão melhorar se mudar seu comportamento. Tocada pelas palavras e chorando, Marcela desabafa e revela a verdade. Após ficar desacordada, acordou sem saber onde estava até que uma entidade, uma sombra preta de olhos laranjas, começou a falar com ela. A sombra prometeu protegê-la dos infectados em troca de Marcela revelar a localização dos seus amigos, explicando que aquele monstro infectado anterior era ela mesma e que trouxe até ali por ter um lado psicopata e esperto. Após a conversa, Bárbara expõe tudo para Torajo, que fica sem acreditar que uma sombra que está por trás disso tudo e também está com o relógio do tempo. Enquanto isso, Lin conversa a sós com Marcela sobre uma entidade cósmica que ele viu no pós-realidade, se tratando de uma manga ambulante. Só que ele não fazia nada. De repente, somos cortados para a voluntária conversando com a Marcela monstro, dizendo que a outra Marcela a traiu. E foi aí que a voluntária passou a localização do grupo para a Marcela monstro, que foi imediatamente no local. Um mandado foi acionado. Vários infectados de origem Torajo apareceu no local para começar uma nova batalha. Agora não tinha muito o que fazer. Eles se juntaram, uniram forças e partiram para cima. Pesce tinha pensado em um plano perfeito, que era criar várias barreiras, colocar o grupo em um e os monstros em outro, e assim soltar as deles para poder correr e deixar eles aprisionados na barreira. Fugindo dessa situação terrível, eles acabam encontrando Jay. Lin fica sem acreditar que Jay está bem, pois não tinha visto mais nenhuma notícia sobre ele, achava que estava infectado. Jay fica meio triste com essa resposta do Lin, mas também diz que ele achava que eles também estavam infectados. Olhando de canto, Jay informa ao grupo que a Bárbara não está muito bem, parece que ela está agindo meio estranho. Sabendo disso, Jay pede para que todos vão até o acampamento dele, lá tem remédios que eles podem dar para ela.
Já no acampamento, Jay dá um remédio de gripe para a Bárbara que ela tem que usar de 15 a 15 horas. Bárbara recusa, dizendo que está tudo bem e foge igual uma criança que não gosta de tomar remédio. Após alguns minutos, ela finalmente aceita e toma o remédio. Alguns dias depois, Torajo entrega para Maurana uma coroa de flores que Bárbara tinha feito para ela. Para tentar agradecer, ela procura por Bárbara, que estava sentada assistindo o pôr do sol. Maurana, em suas costas, diz que só queria conversar um pouco com ela. Percebendo que está sendo ignorada, ela pergunta se está a ouvindo. Foi então que Maurana notou que Bárbara não está mais entre ela. Tudo aconteceu quando Bárbara foi picada na perna pelo morango e nas patas dele tem um veneno. Bárbara não quis falar para eles que o morango tinha picado a perna dela. Ela não queria que eles ficassem preocupados. E depois de um dia ela já ficou com olheiras e ficou muito magra. E ela se recusava a tomar o remédio porque queria que alguém que estivesse ruim tomasse no lugar dela. Ela resolveu fazer 2 coroas de flores, uma para ela e a outra para a melhor amiga que ela amava, para pelo menos deixar alguma coisa para ela antes dela ir. Quando ela viu que Maruana tinha saído, ela falou para o Torajo entregar para ela quando ela voltar. E também ela disse que queria ver o pôr do sol e o Torajo disse tudo bem. E aqui nós despede de mais uma personagem. Quando todos estavam no enterro de Bárbara, alguma coisa estranha começou a sair da terra. Isso fez com que Maurana entrasse em transe, perdendo completamente a sua consciência. Do nada, uma versão monstruosa da Bárbara aparece em direção ao grupo. E ela foi para cima de Maurana, mas Lin a tampou com uma barreira. Mas quando Maurana voltou ao normal, ela deu um baita choque em Bárbara, fazendo com que ela fosse embora. Maurana perdeu completamente a esperança no mundo, já que Bárbara faleceu, não tem mais nada que ela queira fazer. Foi então que ela se explodiu, falecendo. Mais pra frente, Lin é capturado pela voluntária e colocado em um vasto mundo sombrio onde ele está amarrado na escuridão. Usando seus poderes, por algum motivo ele conseguiu se soltar e encontrar o relógio do tempo. Com ele ficou fugindo da voluntária até achar o momento que ele voltasse para o seu mundo real. Quando todos se reuniram em uma casa, Jay percebe que tem algum infectado do lado de fora. Se tratava de Maurana, mas dessa vez ela não era mais uma pessoa normal. Tanto que ela incendiou a casa no qual o grupo estava presente. Vendo que todos saíram pro lado de fora, ela parte para cima deles. A única coisa que dava para fazer era fugir, e foi o que todos fizeram. Após vários dias de perseguição, tanto de infectados quanto da voluntária, eles acabam chegando no laboratório principal de Verade. Prosseguindo para algumas camadas abaixo do laboratório, eles acabam escutando um barulho muito alto. Era ela, a voluntária, que apareceu finalmente revelando seu corpo. Eles tentam fazer um ataque em conjunto bloqueando as mãos dela, mas a voluntária perfura a barriga de Marcela. Toda confiante, voluntária revela que preparou uma surpresa para eles e que demorou muito para juntar todas as partes. Com a presença desse monstro feito de infectados, todos teve que pegar caminhos diferentes. Percy foi o indivíduo a que o monstro decidiu seguir, enquanto Jay parou em uma sala e encontrou uma arma que parece uma lança. Lin foi raptado pela voluntária e foi puxado pelos cabelos no chão. Mas Jay aparece das sombras e enfia a lança na cabeça da voluntária. Lin leva a voluntária para um lugar fora do laboratório e começa a bater nela com muita vontade. No final, Torajo e Percy se sacrifica estourando uma esfera verde que continha todos os poderes da voluntária. Lin e Jay ficam completamente tristes vendo aquela cena, seus amigos estavam morrendo. Mas a única coisa que Torajo e Percy faz é olhar para eles, chorarem e sorrir. E o maldito plot twist é que o Abel tinha perdido uma aposta com a Suíca, que é a voluntária, e teve que criar um jogo. Sério, ele nem se importou com o sentimento das nossas frutinhas e apenas só fez isso por diversão. Mas no final ele restaurou tudo e todo mundo voltou a viver a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido.
E a série acaba mostrando o Lin com o relógio do tempo ainda em suas mãos. Bom pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui, a história acabou e sendo bem sincero, esse pra mim é o melhor universo alternativo de Mundo Toraja. Eu também queria agradecer a cada um de vocês que chegaram até o final do vídeo. Muito obrigado de verdade. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história de um apocalipse zumbi. Eu estarei olhando tudo. Aqui no finalzinho do vídeo eu quero mandar um salve exclusivamente para os membros do canal que estão sempre ajudando e apoiando sempre. Muito obrigado mesmo. Se você é fã de universos alternativos, Analog Horrors e o terror em geral, venha fazer parte dessa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, beijo, tchau.